Pra mim não tá, não. Agora Tenho tá. que Agora sobrou. mexer aqui na webcam. Uhum. Beleza. Vamos lá, né? Espero que dê para ver bastante coisa hoje, senão a gente vai deixar para semana que vem ou numa possível gravação, tá? Mas eu creio que dá para ver tudo hoje. Vamos lá. Na aula passada a gente viu, né, começou o terceiro capítulo, né, a gente viu o produto escalar, que é o produto entre dois vetores, e ele é denotado por esse símbolo, essa simbologia aqui, ou simplesmente o produto aqui, né, entre dois vetores, com um pontinho aqui entre eles, certo? Dessas duas formas. E também que os vetores são denotados dessa forma aqui também, né? Então isso aqui vocês não podem esquecer. Esse IJK, ele significa que são vetores no espaço R3, né? Eles são no espaço, tá? Eles não estão em algum plano, né? Se tivessem só dois, né, dado 2 a 2 aqui, eles estariam no plano, né? Dependendo aí das letrinhas ali IJK que aparecessem, ele estaria no plano. Vamos lá. Aqui a gente viu algumas operações, né? Exercícios. O módulo do vetor, né? Que ele é dado dessa forma. Né? E quando ele é dado a partir de um ponto, né? No espaço, né? De uma coordenada, a gente pode calcular dessa forma aqui. Que é da mesma forma que a gente calcula, né, distância entre pontos, entre dois pontos, que a gente aprende lá no ensino médio, né? Distância entre dois pontos. A gente calcula a partir dessa igualdade, né? E aqui, claro, né, lá no ensino médio a gente só vê até o R2, né? Então, se tirar o R3, a gente calcula essa raiz quadrada aqui, né, de x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? O versor do vetor, a gente já viu lá, quando tratou do vetor no plano, né? É dado dessa forma aqui, né? É o vetor unitário, certo? Aqui, ó, distância entre dois pontos é dado como mesma formulazinha, né? Só que agora eu tenho as coordenadas de cada ponto, né? Dado dois pontos, eu tenho como calcular a distância entre eles, tá? Viu na última aula bastante coisa, né? Aqui, ó, usando as mesmas... E aqui, produto escalar, né? As propriedades, a gente também viu algumas, tá? Se o produto é maior ou igual que zero e o produto é igual a zero, só pode ser vetor nulo, né? Já que é igual a zero. Aqui, essas propriedades são interessantes, né? Porque dá para vocês resolverem alguns probleminhas mais à frente, tá? Aqui tem alguns exercícios que a gente viu e vetores, né? Ângulo entre dois vetores. Aqui a gente começa a nossa aula de hoje, tá? Então a gente viu bastante coisa na aula passada, né? Isso aqui tudo, beleza? Então a gente vai dar continuidade aqui. Ângulo entre dois vetores, tá? Então, dados dois vetores, né, não nulos, o ângulo chamado θ, ele varia entre 0 e 180 graus, tá? 0 e 180 graus. Então, como eu consigo encontrar o ângulo, né, entre esses dois vetores? A gente aprende lá a calcular ângulo entre dois segmentos, né, dentro de um triângulo, quando a gente usa a lei dos cossenos, né, lei dos senos, para trabalhar com ângulos, né, no ensino médio. Aqui, como a gente está envolvendo vetores, a gente pode utilizar os conceitos que a gente viu na aula passada de produto escalar entre dois vetores, tá? Que está diretamente relacionado com esse ângulo que a gente quer encontrar, tá? Então, os ângulos, os vetores, né, eles devem ser não nulos
certo? Diferente do vetor nulo. E esse ângulo, né, é o ângulo θ, né? Ele é dado como sendo o ângulo entre esses dois vetores, tá? Então, é o ângulo entre esses dois vetores. E ele é dado dessa forma aqui. Produto vetorial é igual ao módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno de θ. Tá? Então, essa é a, digamos, formulazinha para encontrar o ângulo entre dois vetores. Né? Então, como eu falei, né? Utilizando a lei dos cossenos, né? Aplicando a lei dos cossenos, nesse triângulo aqui, a gente consegue desenvolver a chamada formulazinha, né? Ou o teoremazinho aqui que a gente viu, que nos leva a encontrar o ângulo θ. Então, dado aqui um triângulo, né, formado por esses vetores aqui, vetor U, deixa eu colocar aqui de outra cor, para aumentar aqui a espessura. Então, a gente tem o ângulo, o vetor U, certo? Temos o vetor V. E aqui a gente tem U menos V, certo? Formando assim um triângulo qualquer, certo? Um triângulo qualquer. Não é um triângulo retângulo, e sim um triângulo qualquer. Então, a lei dos cossenos ela é utilizada para calcular ângulos em um triângulo qualquer, certo? A gente sabe disso, é lá do ensino médio. Então, se a gente tem essa característica aqui de um triângulo e os vetores são dados dessa forma, né? Aqui U menos V, aqui U e aqui V, certo? Então, a gente pode utilizar a lei dos cossenos aqui para calcular este ângulo, tá? Que é chamado aqui o ângulo θ. Esse ângulo aqui. Então, esse ângulo ele é oposto a esse lado, certo? Se ele é oposto a esse lado, então a gente vai fazer... na lei dos cossenos, né, a gente tem... Vai ser A ao quadrado. Deixa eu diminuir aqui a espessura novamente. Vai ficar muito esquisito. A gente vai ter A ao quadrado. E, de certa forma, utiliza lá... De certa forma, não. Utiliza, né? O teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes cosseno do ângulo θ, né? Um ângulo qualquer. Beleza? Esse daqui é o que a gente aprende lá no ensino médio. Mas como a gente está tratando de vetores, vamos, né, pegar essa definição da lei dos cossenos. Então, o ângulo oposto aqui, ele é dito como o ângulo A, né? Ou, desculpa, o lado A. Lá a gente trata de lado. Aqui, como são vetores, a gente vai tratar como a operação que está aqui, né? Os vetores. E, claro, como a gente trata de medidas do lado, né? Isso aqui é um lado. Então, é a medida do lado. Mas como a gente tem como medida em vetores, como é que a gente trata a medida, o comprimento de um lado ou de um vetor? A gente, como eu posso expressar melhor? Como é que a gente coloca, né, o comprimento de um vetor, né? Trata pelo seu módulo, né? Então, o módulo do vetor é justamente o comprimento, né? A medida do lado, certo? Então, na verdade, a gente não vai pegar os vetores como estão aqui. A gente vai pegar o módulo de cada um deles, né? Já que a gente quer a medida do lado do triângulo para substituir aqui na lei dos cossenos, porque essa lei só funciona para
para comprimento do lado, certo? E não vetores em si. Entenderam aí? Então, a gente quer o lado, a medida do lado. Então, por isso que a gente pega o módulo, tá? Então, módulo aqui e o módulo aqui, já que a gente quer o comprimento, beleza? Então, o ângulo oposto aqui, né? O lado oposto ao ângulo é o primeiro que aparece aqui. U menos V, módulo de U menos V ao quadrado é igual ao módulo de U ao quadrado mais o módulo de V ao quadrado menos 2 módulo de V vezes módulo de U, ou módulo de U vezes módulo de V, vezes cosseno θ. Beleza? Então, a gente só substituiu. Eu chamei aquele lado oposto de A, esse daqui de B e esse daqui de C. Certo? E como a gente está tratando de medida, a gente pega o módulo, beleza? Já que é o comprimento, é o módulo do vetor, certo? Então, isso aqui a gente já viu, né? Algo bem parecido na aula passada, utilizando as propriedades lá do módulo de vetor, certo? Essas propriedades aqui. Beleza? Do produto escalar. Então, a gente tem que utilizar essas propriedades para resolver aquela questão, tá? Ou simplificar essa formulazinha aqui, né? Esse modelo da lei dos cossenos. Então, aqui, utilizando as propriedades 3, 2, 3 e 5, tá? No caso, essas propriedades aqui, ó, A2, que é a comutativa, A3, que é a distributiva com relação à adição de vetores, e A5, que é o módulo do vetor ao quadrado, certo? Isso aqui a gente viu na aula passada. Então, utilizando essas 3 propriedades, a gente chega ao seguinte. A gente tem o seguinte, que o módulo de U menos V ao quadrado, a gente viu, tem até no exercício aqui anterior, nesse exercício aqui, ó, que essa igualdade é válida, né? Claro que aqui ele pede para que você demonstre, mas a gente demonstrou a parte da soma, certo? A gente viu a parte da soma. Agora, a diferença é análoga, né? Do mesmo jeitinho, a gente faz lá o mesmo processo. Então, considerando que tenham feito, né, que ela seja verdade, a gente vai utilizar ela, essa definição aqui. Então, o módulo de U menos V ao quadrado é o módulo de U ao quadrado mais o módulo de V ao quadrado menos 2 vezes U vezes V. Beleza? Então, substituindo essa expressãozinha aqui, certo? Esse módulo de U menos V ao quadrado por isso, nesta equação aqui, a original aqui, substituindo no lugar dessa primeiro membro, a gente vai ter o seguinte: módulo de U ao quadrado mais o módulo de V ao quadrado menos 2UV. Beleza? Tranquilo até aí, né? Aí, se vocês observarem, né, a gente pode passando essa expressão aqui para o primeiro membro, né, vai ficar menos. Então, módulo de U ao quadrado menos ele mesmo é zero. A mesma coisa acontece com o módulo de V ao quadrado. Módulo de V ao quadrado menos o módulo de V é zero, certo? Então, isso aqui é zero, isso aqui se anula, né? Esses dois aqui. O que sobra para a gente? Isso e isso, certo? Beleza, vamos lá. Então, já que estão com sinais iguais, né? No segundo membro e no primeiro membro, então eles se anulam. Sobra 2UV menos 2
módulo de U vezes módulo de V vezes cosseno de U. Divido aqui por menos 2. E aqui também por menos 2, já que eu faço de um lado, eu faço do outro também. Então, esse menos 2 vai embora com esse menos 2, né? Menos 2 dividido para menos 2, 1. E aqui também, menos 2 dividido para menos 2, 1. E resulta justamente no que a gente queria, certo? Que é o produto escalar, né, entre U e V, é o módulo de U vezes módulo de V vezes o cosseno θ. Beleza? Então, chegamos aí à demonstração de que realmente essa expressãozinha aqui é válida, é verdadeira. Beleza? Então, o produto escalar, né, de dois vetores é o produto dos seus módulos pelo cosseno do ângulo formado por eles. Tá? A gente pode ler dessa forma aqui também. Beleza? Então, o produto escalar entre dois vetores, U e V, é o produto dos módulos pelo cosseno do ângulo formado por eles. Tá? Vamos lá? Então, isso aqui a gente vai utilizar. Claro que a gente pode utilizar de outra forma também. Por exemplo, eu quero dividir essa primeira parte aqui, essa segunda parte aqui, por módulo de U vezes módulo de V. Certo? Então, se eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, vou dividir isso aqui também por módulo de U vezes módulo de V. Isso aqui simplifica com esse de baixo, né? Essa multiplicação aqui, sobra só o cosseno. Então, para facilitar alguns cálculos, né, eu posso escrever também, alguns livros trazem assim, cosseno θ igual ao produto escalar de U com V dividido pelo produto dos seus módulos, certo? Módulo de U vezes módulo de V. Beleza? Essa é outra forma de escrever, tá? Você pode utilizar as duas. Não está errado. Beleza? Como eu mostrei aqui, né? Não, eu só passei dividindo, digamos assim, né? Os módulos aqui, o produto do módulo eu passei dividindo, né? Produto escalar. Beleza? Então, algumas observações que a gente tem que fazer, né? Que o produto escalar é maior que zero, né? Positivo. O cosseno deve ser um número positivo, beleza? Ou seja, cosseno θ tem que ser maior que zero, positivo. O que implica que o ângulo vai estar entre 0 e 90 graus, tá? Caso o ângulo seja agudo ou nulo, né? Porque aqui a gente tem que o θ pode ser maior ou igual a zero. Se pode ser igual a zero, então pode ser nulo, né? O ângulo pode ser nulo, o ângulo, tá? Beleza? Aí a gente tem outro caso também, que se o produto vetorial for menor do que zero, né, ou seja, negativo, a gente tem que o cosseno deve ser também um número negativo. Logo, o cosseno θ vai ser negativo, o que implica que o ângulo está entre 90 e 180 graus. Tá? Ou seja, é maior que 90 e menor ou igual a 180 graus. Nesse caso, a gente sabe que o ângulo é obtuso ou, no máximo, raso. Né? O ângulo raso é quando o ângulo, a gente tem aqui o vetor na mesma direção, né? E forma um ângulo de 180 graus aqui. Beleza? Por isso que a gente estuda lá no ensino fundamental isso aqui, né? Ângulos. Então, nesse caso aqui, são duas observações, né? O produto escalar positivo, cosseno de θ deve ser também positivo, certo? Produto escalar positivo, cosseno θ positivo, o ângulo, logo a gente conclui que o ângulo está entre 0 e 90 graus.
se o produto vetorial, ou produto vetorial não, desculpa, o produto escalar é menor que zero, o cosseno também vai ser menor que zero. E o ângulo vai estar entre 90 e 180 graus, ou seja, ângulo obtuso ou raso, né? Beleza? E também temos o caso em que o produto vetorial pode ser que dê zero também, né? Se ocorrer isso, o cosseno de θ também vai ser igual a zero, né? Ou seja, cosseno θ igual a zero. Então, isso aqui, né, é importante, porque se o produto escalar, né, eu falei vetorial, se eu não me engano, o produto escalar, tá? Se tiver um pontinho, é produto escalar, tá? Produto escalar for zero, então a gente tem que o ângulo θ vai ser 90 graus, ou seja, um ângulo reto, né? Ou seja, os vetores vão ser perpendiculares, né? A gente pode também concluir isso, que os ângulos são perpendiculares, beleza? O ângulo formado entre os vetores. Tranquilo, né? Então são definições aí que, se você observar na prova ou na lista de exercício, automaticamente você já sabe o que tem que fazer. Ah, o ângulo é 90 graus, então o produto vetorial tem que dar zero, né? E o cosseno de θ é igual a zero também, beleza? Você já conclui automaticamente. E como eu falei, né? Se eu tenho essa expressãozinha aqui, eu também posso escrever dessa forma, né? Eu fiz lá em cima para vocês. Aqui ele trata como fórmula, né? Então, essa fórmula é a larga aplicação do cálculo de ângulo entre dois vetores. Beleza? Aí, se vocês observarem, né, para vocês não esquecerem, é só lembrar do vetor unitário, né? O vetor unitário, ele é dado por V dividido pelo seu módulo, né? Aqui eu pego dois vetores, então se sou dois, então só basta multiplicar, né? Se eu tiver dois vetores aqui. Então, só fazer aí uma extensão, né? Se são dois, então eu vou pegar dois vetores. Um vetor dividido pelo seu módulo, depois outro vetor dividido pelo seu respectivo módulo. Aí eu tenho o ângulo entre eles, tá? Condição de ortogonalidade. Ortogonalidade eu acabei de falar para vocês, né? É quando o produto vetorial, o produto escalar, desculpa, o produto escalar foi igual a zero. E a gente tem aquela condição lá em que os vetores formam um ângulo de 90 graus, beleza? Então os ângulos vão formar um ângulo, ou os vetores vão formar um ângulo de 90 graus, beleza? Lembrando, isso aqui é ortogonal, é diferente de ortonormal, tá? Ortogonais formam um ângulo de 90 graus. Ortonormais, né, resulta em um ângulo unitário e que também é ortogonal, certo? Vamos lá. Aqui, a gente tem vetor U, é um exemplo, e o vetor é ortogonal ao vetor V. Será que é? Para a gente verificar, basta fazer o quê? Isso aqui, né? Produto escalar tem que ser igual a zero. Então, fazendo o produto escalar entre esses dois vetores, a gente vai ter o seguinte. Lembrando lá que o produto escalar é cada componente com a sua respectiva componente aqui no ponto, né, na coordenada. Então, é menos 2 vezes menos 1, tá aqui, ó, mais 3 vezes 2, tá aqui, ó, mais menos 2 vezes 4. Menos 2 vezes 4, aqui, ó. Então, menos 2 vezes menos 1 é 2 positivo. 3 vezes 2 é 6. E menos 2 vezes 4, menos vezes mais, menos, né? Então, vai ficar menos 8.
Menos 8, 8 menos 6, menos 2. Mais 2 igual a 0. Ou 2 mais 6, 8 menos 8 igual a 0. Né? Você pode fazer aí do jeito que você quiser, que vai ser igual a 0. Beleza? Então, se o produto escalar for igual a 0, a gente conclui o quê? Que os ângulos, os ângulos não, desculpa, os vetores são ortogonais. Tá? Produto escalar igual a 0, eu concluo que os vetores são ortogonais. Beleza? Formam um ângulo de 90 graus. Eles vão fazer isso aqui, ó, na figurinha, certo? Se a gente for desenhar lá a ilustração gráfica, né, dos vetores. Aqui tem algumas questões, né? Vamos resolver essa daqui? Bem simples. Vamos lá, utilizando para encontrar o ângulo entre os vetores. U, dado pela coordenada 1, 1, 4, e o vetor V, dado pela coordenada menos 1, 2, 2, certo? Aí a gente já sabe que a gente pode utilizar essa expressão aqui para calcular o ângulo entre dois vetores, certo? Já viu agora há pouco. Então, eu vou substituir aqui. Aqui em cima eu tenho um produto escalar, então eu posso substituir aqui, né, primeiros pontos para não ficar confuso. Então aqui é o vetor U, o vetor V. O módulo de U e o módulo de V eu posso escrever dessa forma, tá? Ou eu posso escrever separado, né? Eu faço separadamente. Eu faço aqui o módulo de U, tá? Que é igual a raiz quadrada de cada uma das coordenadas ao quadrado e somo esses quadrados, né? Então é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ou mais 1 ao quadrado de novo, né? 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Tá? Eu posso fazer tudo separadamente e só substituir no final. Né? Eu posso fazer isso aqui, ou fazer tudo junto, né? Para não confundir. Deixa eu só arrumar isso aqui. Pronto. Então, eu posso fazer assim separado ou posso fazer aqui tudo junto, tá? Fica a seu critério. Precisa fazer do jeito que está no livro. O importante é você seguir o passo a passo e resolver. Então, aqui em cima é o produto vetorial. Então, desculpa, o produto vetorial, não, o produto escalar. Então, vai ser 1 vezes menos 1, que foi demais, né? 1 vezes menos 1, cada componente com a sua respectiva, né? Vai dar menos 1, mais 1 vezes 2, vai dar 2, mais 4 vezes 2, que vai dar 8. Então, está aqui a soma. Beleza? Esse é o produto escalar. Aí, aqui embaixo, né, são os módulos, como eu escrevi aqui. Então, eu tenho que fazer a operação que está dentro da raiz primeiro, tá? Não esquece disso. Então, aqui vai ficar 16, né, que é 4 ao quadrado, é 4 vezes 4. 16, aqui é 1, e aqui é 1. Então, 16 mais 1, 17 mais 1, 18. Então, aqui, raiz de 18. E esse daqui, menos 1 ao quadrado, é 1 positivo. 2 ao quadrado, 4, e 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8, com mais 1, 9. Raiz de 9. Isso aqui é uma multiplicação também, tá? Só que essa multiplicação é a operação de multiplicação. Esse pontinho aqui entre dois vetores é o produto escalar, beleza? Não confunda. Tá? São operações distintas, né? São feitas diferente, por isso que aqui ele colocou dessa forma. Mas mais tarde a gente vai ver que esse símbolo aqui é o produto vetorial, por isso que eu estou falando toda vez produto vetorial, tá? Mas vamos lá. Então vamos lá. Então, feitas essas operações, basta fazer o cálculo numérico aqui, né? Aritmético. Aqui vai dar 8 mais 2, 10, menos 1, 9. Certo? Tá aqui, ó.
9. E aqui a gente pode simplificar essa raiz de 18, e aqui a raiz de 9 já é direto, é 3, né? E a raiz de 18, quem não lembra aí, pode fazer o seguinte, decompõe em fatores primos, né? Só que a raiz de 18 eu já sei que é 2 vezes 9, não é? A raiz de 18 é 2 vezes 9. Então eu posso pegar e separar isso aqui. Fazer assim, raiz de 2 vezes a raiz de 9. Só que a raiz de 9 eu já sei quem é. É 3. Então fica 3 raiz de 2. Que é o que está escrito aqui, beleza? Então 3 raiz de 2 é equivalente à raiz de 18. Beleza? Só para simplificar aqui os dados, tá? Então vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui, né? Não ficar poluído aqui. Também que isso aqui é só para relembrar lá do ensino fundamental que tem como fazer isso, tá? Beleza, temos isso aqui, 3 vezes 3, 9. Então isso aqui a gente vai ter, que é igual a 9, dividido por, já que está multiplicando, a gente pode multiplicar com esse que está aqui fora da raiz, né? Não pode multiplicar com a raiz, tá? Para quem tiver dúvida ainda. Então vai ficar 9 raiz de 2 aqui embaixo, certo? Só que aqui a gente pode dividir esse 9 por esse 9, vai ficar com 1 sobre raiz de 2. Beleza, professor? Aí aqui ele racionaliza, né? Ele faz a racionalização, ou seja, ele multiplica por 1. Beleza, professor, eu vou multiplicar por 1, só que um elemento neutro na multiplicação. Mas eu quero que esse 1 seja um número específico. Esse 1, eu posso colocar ele como sendo uma fração. Essa fração é raiz de 2 sobre raiz de 2. Agora, quando eu faço multiplicação entre frações, eu multiplico o denominador com denominador e o numerador com numerador. Então, a gente tem raiz de 2 em cima, e aqui embaixo a gente tem raiz de 2 ao quadrado, certo? Só que raiz de 2 ao quadrado é 2, então fica raiz de 2 sobre 2. Beleza. Então, qual vai ser o ângulo, né, do cosseno, cuja a gente tem na tabelinha, lembra lá daquela tabelinha? O raiz de 2 sobre 2. Lembra daquela tabelinha que a gente faz? E o seno, cosseno e tangente? Lembra que a gente faz assim? Aí aqui a gente tem ângulo de 30 graus, ângulo de 45 e o ângulo de 60 graus. Aí a gente aqui tem seno, cosseno e tangente, certo? Aí a gente lembra lá, até tem um monte de musiquinha aí que o pessoal faz, né? É 1, 2, 3, né? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Aí divide tudo por 2, né? Divide tudo aqui por 2. Aí põe uma raiz em cada um, né? Só que aqui a raiz de 1 é ele mesmo. Então põe aqui raiz de 2. E aqui raiz de 3. Aqui raiz de 3. Aqui raiz de 2. E aqui raiz de 1, só que não precisa, né? Que é 1, tá? Aí divide esse por esse, né? Já que a tangente é seno sobre cosseno. É uma fração, né? Então divide 1/2 por raiz de 3 sobre 2. Tá? Então isso aqui vai ficar raiz de 3, né? E conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Na verdade, isso aqui é a raiz de 3 sobre 3. Certo? Aqui, divide um número por ele mesmo, é 1.
E aqui divide raiz de 3 por 1 meio, é raiz de 3. Certo? Então, a gente tem isso aqui. Então, qual é o cosseno? Qual é o cosseno cujo ângulo é raiz de 2 sobre 2? 45 graus, está aqui, ó. Ou, se você lembrar lá daquele... Pegar a inversa, né? Ou seja, θ é a inversa do cosseno de raiz de 2 sobre 2, que é 45 graus. Qual é a inversa do cosseno? É arquicosseno, tá? Função inversa. Então, a gente pega o inverso. Já que eu quero saber quem é θ, eu pego o inverso do ângulo de cosseno. Só que o ângulo aqui, a gente não sabe. A gente sabe o valor numérico, né? Então, qual é o arquicosseno de raiz de 2 sobre 2? 45 graus. Beleza? É só lembrar da tabelinha também, isso é automático. É claro que tem algumas questões que não vai ter que usar outra coisa, né, além da tabelinha. Beleza? Então, olha o tanto de coisa que tem que saber, né? Então, isso aqui é lá do ensino fundamental, né? Tem algumas coisas que é do ensino médio, mas a maioria é do ensino fundamental. Então, tem que ter um arcabouço aí de conhecimento matemático para realizar esses cálculos. Por isso tem muita gente que tem dificuldade em geometria analítica, porque não tem esse arcabouço. Tá? Tem que ter. Tá? Você não pode esquecer coisinha simples. É besta, é, mas você vai precisar aqui. Coisinha simples. Tá? Então, vamos lá. Aqui tem... aqui ele dá, né, o vetor e o ângulo. Né? E dá aqui um ângulo formado por 2 pontos. O ângulo não, o vetor, desculpa. Um vetor que é formado pelos pontos A e B. Aí pede para calcular M. Então, ele dá um vetor, dá um outro vetor formado por 2 pontos e dá o ângulo para você. Já deu o ângulo para você. Então, o que você tem que fazer? Encontrar quem é M, beleza? Só que antes de encontrar M, você tem que resolver esse vetor. Lembrando que esse vetor é calculado como B menos A, né? Pela diferença entre esses pontos, né? B menos A, beleza? Então, vamos lá. Então, a gente tem que calcular isso aqui, ó. Né? De acordo com a formulazinha para calcular o ângulo, né? A gente tem que utilizar essa formulazinha aqui, né? Nesse formato. Já que um outro vetor não é U e V, e sim vetor AB, certo? E o ângulo já foi dado, o θ, né? É 60 graus. Então, eu tenho que saber quem é AB primeiro. AB a gente sabe que é B menos A que calcula. Então, calculando aqui, né? O ponto B menos o ponto A. Certo? Então, vai ser 4 menos 3, 1, 0 menos 1, menos 1. Então, vai ser 1, menos 1. Certo? E aqui, M menos 2. Menos 2, né? Só que menos vezes menos, mais. Então, vai ser M. A terceira componente aqui vai ser M mais 2. Beleza? Vamos ver se deu essa coordenada aqui mesmo, né? 1 menos 1 e M mais 2. Aqui, ó. 1 menos 1 e M mais 2. Beleza? E pela tabelinha lá, a gente sabe que o cosseno de 60 graus é 1 meio, né? Olha aqui, ó. Cosseno. Deixa eu até mudar de cor aqui. O cosseno de 60 graus está aqui, ó. Certo? Cosseno. E aqui 60 graus. Então, cosseno de 60 graus, 1,5, né? 1 meio. Ou 1 sobre 2, né? Professor, Oi. essa tabelinha aí, nesse primeiro momento, a gente já tem que ter ela decorada? Já tem que ter em mente. Isso aqui é lá do 8º ano, né? Nono ano, né? Mas... Não, isso aqui eu não vou dar, não. Isso aqui vocês têm que saber. Foi muito pouco explorado no meu ensino médio, tive muito pouco. Apesar de que eu tive um ano do ensino médio que não tive aula de matemática.
Pois é complicado. Então, dá uma olhadinha Não, lá mas naquela tranquilo, parte de tranquilo, professor. Isso aí trigonometria. meio que já sei. Meio que já sei. Trigonometria no triângulo retângulo, tá? Se não... E tem na internet, né? É só pegar lá. Tem na internet essa tabelinha. Não quero que ninguém decore isso aqui, né? Isso aqui é muito simples, tá? De montar. E essas aqui são os ângulos notáveis, tá? São os principais. Claro que ainda tem o de 90 graus, né? Mas não é interessante. Poderia até ser interessante a gente colocar aqui, né? Mas ainda tem o de 90. Então, esses são os notáveis, né? Esse daqui a gente aprende lá no 9º ano. Então, aqui, cosseno de 60 é 1/2. Beleza, a gente já tem duas informações. Quem é o vetor AB, que a gente precisava, e quem é o cosseno de 60 graus. Agora, basta substituir na expressãozinha, né? Na fórmula aqui do ângulo. Já que a gente quer encontrar quem é esse indivíduo aqui, né? O M. Vamos lá. Então, substituindo lá na fórmula, a gente vai ter 1/2, certo? Que é o cosseno de 60. O produto vetorial entre V e AB, né? Vetor AB. E aqui embaixo o módulo de V. Isso aqui é o módulo de V. E aqui o módulo de AB, certo? O vetor AB. Beleza. Aqui o módulo do vetor V. Então, ó, se vocês observarem, eu vou pegar os componentes aqui do vetor V e elevar tudo ao quadrado dentro da raiz. Então, é 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. Menos 1 ao quadrado, 1 positivo. Somo tudo, dá 6. Beleza. Vou pegar aqui do outro aqui agora. 1 ao quadrado, 1. Menos 1 ao quadrado, 1. E m mais 2 ao quadrado. Isso aqui é produto notável, lá do 8º ano, né? 7º ano, 8º. Depende do professor aí. Então, eu vou pegar o produto entre m mais 2 vezes m mais 2. Ou você pode ter lá, né? Buscar aí na memória que o professor ensina assim também, né? O m ao quadrado, que é o primeiro ao quadrado, mais, já que é esse símbolo aqui de mais, então ele vem para cá. Se fosse menos aqui, ele vinha aqui, o primeiro sinal seria menos. Tá? Então, mais 2 vezes o primeiro, que é m, vezes o segundo, que é 2, mais 2, que é o segundo, ao quadrado. Então, vai ficar isso aqui, vai ficar m ao quadrado, mais 4m, mais 4. Beleza? Então, aqui a gente substitui aqui, ó, m ao quadrado mais 4m mais 4. Beleza, aí já está feito as nossas operações, aí basta somar o que dá para somar, né? Aqui eu tenho m ao quadrado, 4m, só tem eles dois, então eu vou somar só o 4 com 1 e mais 1, que é 6. Beleza? Fila até aí, né? Vamos lá, a gente só fez operações algébricas por enquanto. Aqui em cima, né, a gente faz o produto vetorial. O produto escalar. Então, é cada componente com a sua componente, eu multiplico e depois somo cada uma delas. Né? Então, vai ser 2 vezes 1, 2. 1 vezes menos 1, menos 1. E menos 1 vezes m menos 2 vai ser menos m menos 2. Beleza? Então, aquela soma se transformou aqui em subtração, né? E aqui, como eu tenho menos 2 mais 2 é 0. Então, eu vou ter aqui em cima só o menos 1 e menos m. Beleza? Fechou aqui. Vamos lá. Chegou aqui agora. O que aconteceu aqui? Aqui, ele está te mostrando que eu posso elevar ao quadrado ambos os membros. Tá? Poderia fazer mais operações aqui, antes de fazer? Poderia, mas é mais conveniente que
faça logo esse processo aqui, de elevar ao quadrado ambos os membros. Eu posso fazer isso? Posso. Já que é a igualdade aqui, o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Beleza? Por que que elevou ao quadrado, professor? Essa é uma pergunta a ser feita. Para excluir as raízes quadradas, com esse quadrado aqui. Então, a gente exclui as raízes, beleza? E opera sem raiz quadrada, né? Que é até melhor. Então, por isso, aplicando aqui ao quadrado de um lado e do outro, né? A gente tira essas raízes. Né? E pela propriedade da radiciação e da potenciação também, né? Se eu tenho aqui raiz de 6 vezes raiz de 7, por exemplo, isso aqui está elevado ao quadrado, então eu posso fazer que esse quadrado venha para cá e para cá, né? Quando eu aplicar, já que eu tenho um produto entre duas raízes. Então, vai ficar dessa forma. Foi o que aconteceu aqui. Esse quadrado veio para cá e veio para cá também, ó. O menos 1 menos m, tá? Já que eu tenho divisão e multiplicação aqui. Então, eu tenho que aplicar em todos. Isso vale para divisão também. Se eu tivesse aqui um raiz de 2 aqui embaixo, aquele 2 que está aqui fora, né, o expoente, ele viria para cá também. Tá? Então, eu distribuo o expoente quando eu tenho aqui multiplicações e divisões. Né? Multiplicação e divisão. Lembrando que isso aqui é uma divisão. Tá? Beleza. Então, isso aqui é propriedade lá da 7ª série, né? 8º ano também. Tá? Então, vamos lá. Então, eu fiz isso aqui para eliminar a raiz quadrada. Então, eliminando a raiz quadrada e aplicando ao quadrado, né, o que dá para aplicar, ou seja, o primeiro membro aqui, 1 ao quadrado é 1, e 2 ao quadrado, 2, então, ou 4. Então, fica 1 quarto. Aqui, menos m, menos 1, menos 1, menos m, ao quadrado vai ficar 1 mais 2m mais m ao quadrado. A gente faz esse mesmo processo aqui, tá? Esse mesmo processo de potenciação, de produto notável, tá? E aqui, a raiz foi embora daqui e daqui, né? Só que a gente ainda tem uma multiplicação entre eles, né? O 6 e o m ao quadrado mais 4m mais 6. Beleza. Então, o que que a gente faz agora? Faz a distributiva aqui. Vai ficar 6 vezes m ao quadrado, vezes 4, vou até aproximar, 6 vezes m ao quadrado, menos m ao quadrado, ou 6m ao quadrado. 6 vezes 4m, 24m. E 6 vezes 6, 36. Por que que ele está aqui no primeiro membro? Porque a gente multiplicou o meio pelos extremos, certo? Multiplicou cruzado. Então, vai ficar toda essa operação aqui vezes 1. Então, vai ficar 6m ao quadrado mais 24m mais 36. Beleza? Vezes 1. É ele mesmo, né? E aqui, do outro lado, a gente vai ter 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2m, 8m. E 4 vezes m ao quadrado, 4m ao quadrado. Então, a gente vai ter essa igualdade aqui agora. Beleza? Operação simples aí, que a gente traz lá do ensino fundamental, né? Então, fazendo essa igualdade aqui, a gente basta colocar para o primeiro membro, né, tudo, já que isso aqui vai se tornar uma equação do segundo grau. Tá? Então, passando aqui para o primeiro membro, né, ou fazendo aqui a diferença, né, eu quero eliminar esse 4 daqui, eu faço menos 4m ao quadrado. O que eu faço aqui também. Então, menos 4m ao quadrado. Eu quero eliminar esse 8m aqui, então eu faço menos 8m. Aqui também eu faço menos 8m. Aqui eu quero eliminar esse 4 para que eu tenha 0, certo? Então eu quero fazer menos 4.
Então, aqui eu tenho que fazer menos 4 aqui também. Então, ó, 6m ao quadrado menos 4, 2m. Certo? M ao quadrado, tá? 24m menos 8m, 16m. E 36 menos 4, 32. Certo? Então, a gente aqui agora chegamos aqui numa equação do segundo grau. A gente pode também simplificar, né? Que foi o que foi feito. Como é que eu posso simplificar isso aqui, professor? Eu posso multiplicar por 1/2. Tudo. Ou eu posso dizer também que eu estou dividindo toda a equação por 2, né? Dividir toda a equação por 2. Então, dividindo tudo por 2, vai ficar m ao quadrado mais 8m mais 16 igual a 0. Já que o 0 dividido por 2 continua sendo 0, né? Então, a gente tem uma equação do segundo grau, né? Resolvendo aqui por Bhaskara, né? Ou não, que aqui a gente tem que o quadrado de 4 é 16, né? O quadrado de m. Então, aqui vai ficar m mais 4 ao quadrado. Certo? Porque 2 vezes m vezes 4 é 8m. M ao quadrado está aqui e o 4 ao quadrado está aqui, ó, que é 16. Então, a gente tem esse formato aqui, né? Simplificando. Então, a gente vai ter... Isso aqui vai ser justamente isso aqui, né? Igual a 0. Tá? Então, são idênticos, tá? Semelhantes aqui, se a gente for simplificar. Então, nesse caso, né, fazendo a raiz quadrada aqui e aqui, a gente elimina esse 2 com esse raiz, fica o quê? M mais 4. Igual raiz de 0 a 0. Passo menos 4 mais 4 para o outro lado, fica menos 4, né? Então, M igual a menos 4. Precisei aplicar Bhaskara aqui? Não, não precisou. Mas eu precisei usar o conhecimento de quê? De produtos notáveis. Isso aqui é importantíssimo, tá? Principalmente para quem vai fazer os cálculos aí da vida ainda. Então, tem isso aqui. Então, ou seja, tá na cara que aqui a gente tem o delta igual a 0, né? Ou seja, a gente vai ter duas raízes reais e iguais. Então, no caso, a raiz aqui vai ser m igual a menos 4, certo? Então, por isso que aqui ele fala raiz dupla, né? Duas raízes reais e iguais. Tá? Então, pronto, encontramos aí quem é o m. Então, o m é menos 4. Então, aqui, tá? No ponto B, para que esses dois vetores aqui formem um ângulo de 60 graus, né? O vetor AB e o vetor V formem um ângulo de 60 graus, esse M aqui tem que ser menos 4, certo? Então, se ele for menos 4, aqui no lugar do M vai ser menos 4. Menos 4 mais 2 vai ser menos 2, certo? Então, esse é o vetor AB. Vamos verificar aqui no GeoGebra se é isso mesmo? No GeoGebra? Se esse ângulo é mesmo o ângulo... Deixa eu abrir aqui a janela 3D, né? Janela 3D. E vou fechar essa janela aqui. 2D. Vamos lá. Então, vou colocar aqui o vetor ponto, né? Primeiro. Vamos colocar o ponto. Ponto A. Não, vou colocar ponto... ponto A. Ponto A vai ser aquele vetor lá, né? Do 1
Na verdade é 2, né? 2, 1 e menos 1, certo? Esse é o vetor. Opa, deixa eu voltar para cá, né? Esse é o vetor V, certo? Coloquei o vetor V lá. O ponto, na verdade, que representa ele. Então, agora eu vou colocar o vetor. Como é que eu coloco? Utilizo aqui, ó, essa simbologia aqui da reta e vou lá para baixo, vetor. Então, eu pego lá da origem e vou até o ponto A aqui que apareceu. Aí o vetor. Vetor 2, 1 e menos 1. Dado como matriz, tá? Formato de matriz. Então, se vocês observarem, ele está lá embaixo, né? Está lá abaixo a parte negativa, né? Abaixo do plano XY, tá? Lembrando que essa parte cinza é o plano XY, tá? Ela está abaixo. Beleza. Agora vamos colocar o ponto AB, né? Que foi o que a gente encontrou, que é esse vetor aqui. Se é esse vetor, então a gente vai colocar esse ponto, né? E depois traçar o vetor da origem até esse ponto, beleza? Foi o que a gente fez. Então é 1 menos 1 e menos 2. 1, opa, vou colocar ponto C aqui, já que apareceu automaticamente o ponto B. Então, ponto C vai ser 1, menos 1 e menos 2, certo? Cadê o ponto C? Aqui, ó. Certo? Está lá embaixo também. Então, a gente vai pegar o vetor aqui, selecionar e vai traçar da origem até o ponto C. Beleza? Traçamos aqui. Eu vou voltar aqui, né? Tem sempre que voltar para essa setinha de mover, tá? Porque para selecionar, senão ele vai ficar fazendo vários vetores aqui para você, porque ainda vai estar selecionada lá a sua ferramenta. Então tá aí. Esses dois vetores aí que a gente tem. Certo? Então vamos pegar agora o ângulo formado entre esses dois vetores. Olha lá, que bonito. Qual é o ângulo aí? Ângulo de 60 graus, certo? Então, o ângulo formado entre esses dois ângulos, 60 graus. Então, a gente confirmou aí que é realmente aquele ponto, aquele vetor, né? Então, o M tem que ser realmente menos 4, né? Que somado com mais 2 vai ser menos 2. E a gente tem aqui o ponto C, né? Que é o vetor que parte da origem e vai até o ponto C. Vou até colocar aqui de novo, novamente. Então, como vocês podem ver, aí o ângulo formado entre os vetores vai ser justamente. Aqui eu posso colocar, né, nome e valor. Olha aqui, ó. Vetor V aí, ó. Nome e valor. Certo? E vou colocar aqui o nome e valor aqui também. Eu seleciono o objeto, venho nesse AA, tá? E coloco aqui nome e valor. Olha lá, o vetor U, que é, na verdade, o vetor V, né? É ao contrário. É 2, 1 e menos 1. E o vetor V, que é o vetor que vai de A até B, vou até trocar aqui, né? Posso renomear. Posso dizer que esse vetor, esse ponto aqui é um ponto P. Esse ponto aqui vai ser meu ponto A. Certo? E esse daqui vai ser meu ponto B. B. Beleza. E aqui também, eu não sei se dá para trocar esse. Vou ver se dá para trocar, renomear. Esse daqui, na verdade, é o vetor AB. Deixa eu ver se fica AB assim. Não fica. É, ficou ali, ó. Ficou, vetor AB. Tá? E esse daqui é o nosso vetor U. O V, né? V. Pronto. Tá aí, ó, bonitinho. Posso trocar, né? Posso deixar do jeito que eu quiser aqui. Bem bonitinho aqui para
aqui eu posso esconder também esse ponto, né? Posso esconder o ponto B, posso esconder também o ponto... Ou deixar o ponto B aqui, né? Já que é A, B, certo? De A até B. Também posso colocar também, né? Posso mostrar quem é esse ponto A, né? O ponto A aqui, ele deu outro, na verdade, né? O ponto A, ele deu menos 3, 3, 1 e menos 2. Né? E o ponto B, 4, 0 e M, né? Mas eu posso digitar esses pontos aqui também e verificar. Mas vai ser formado o mesmo ângulo, tá? Esse vetor aqui. Porque o ponto B aqui não vai ser justamente esse ponto aqui, né? Mas eu posso colocar aqui também, né? Esses pontos e traçar o vetor entre esses pontos, tá? No caso aqui, o ponto A, deixa eu ver o tempo aqui, eu acho que dá tempo. Ponto A é 3, 1 e 2, né? Se eu não me engano. Se não for, a gente... Deixa eu ver aqui. 3, 1 e menos 2. Cadê? 3, 1. Ah, eu coloquei como ponto A, né? Mas eu vou desfazer aqui. Na verdade, eu já tenho o A e o B. Vou colocar como ponto C, né? Ponto C. Por isso que ele alterou a figura, tá? Ponto C é 3, 1 e menos 2. Ponto C. E eu vou traçar o 4, 0 e o menos 4, tá? 4, 0, menos 4. Ponto D. É igual a 4, 0, menos 4. Pronto, tá aí. Então, agora eu vou ligar esses dois pontos, né? Porque o vetor é esse daqui até aqui. Olha só que curioso, que o vetor U, que vai do ponto até do ponto C a ponto D, que é o ponto A até o ponto B, né? É justamente 1, menos 1 e menos 2. Esse vetor aqui. Aí você pode dizer assim, mas, poxa, professor... Vou voltar aqui. Deixa eu selecionar, né? Porque senão... Mas esse vetor está muito distante, eles não estão grudados para formar um ângulo entre eles. Aí, se vocês observarem, né? Olha só que bonito. Esses dois vetores aqui, eles são paralelos, tá? Vou até traçar uma reta aqui. Uma reta suporte. Olha só. Dá para ver que esses ângulos, essas retas são paralelas? Certo? Então, se elas são paralelas, esses vetores são colineares, né? Então, eu posso fazer a translação, né, digamos assim, né, movimentar esse ângulo, esse vetor até aqui, para mostrar que esses ângulos são iguais. Ou fazer o oposto, né, pegar o ângulo V e colocar para cá, né, para mostrar que esses ângulos são iguais. Vou traçar aqui uma reta aqui também. Deixa eu colocar aqui o ponto que eu escondi, que foi o ponto P. Pronto. Aí, ó. Tá vendo aqui, ó? As duas retas se interceptam aqui também, ó. Aqui, né, a reta, vou colocar em azul, com essa outra reta suporte do vetor V. Eu vou colocar aqui em verde. Tá? Olha só, essas duas retas suportes, elas se interceptam nesse ponto. Agora eu vou lá no ângulo e calculo o ângulo entre essas duas retas. Olha lá que bonito. O mesmo ângulo, né? O mesmo ângulo, 60 graus. Tá? Entenderam agora como é que funciona os vetores no espaço? Da mesma forma, né? Então, claro que isso aqui, para entender e conseguir fazer no GeoGebra, demora um pouquinho, tá? Aí aqui, ele te dá também as equações, né? O formato da equação. Isso aqui a gente vai ver para a próxima prova. O que são essas equações aqui? No caso, essa equação aqui
equação reduzida da reta, tá? Da reta suporte, beleza? A gente vai ver retas no espaço, no plano, tá? Mas aqui são no espaço, beleza? Tranquilo? Então, essa foi a verificação feita aqui no GeoGebra, tá? Justamente esse vetor aqui, tá? CD, é justamente o vetor que a gente queria. Aqui vocês podem ver que é colinear ao outro, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui outro exemplo. Não, esse exemplo aqui é bem parecido, eu vou pular, tá? Mas é bem parecido, só que agora eu vou ter pontos, né? Eu vou ter o ponto C, ponto B e o ponto A. E eu tenho que construir os vetores desses pontos primeiro, para depois jogar aqui na fórmula e encontrar o ângulo entre eles. Aqui nesse caso, ó, vocês vão ver que o arquisseno vai ser 9 sobre 80 raiz de 84. Ah, professor, mas eu não sei quanto é que é isso. Vamos aqui, ó, vem aqui no GeoGebra. Arquicosseno. Falei arquisseno, né? Arquicosseno. Aí você vem aqui e digita 9 sobre a raiz. Ah, não tem raiz aqui, professor. Então, coloca aqui, ó, raiz de 84, né? E dá um Enter. Olha lá aqui o resultado que aparece, 10,89 aproximadamente, né? O ângulo. É 84, né? Coloquei 89. Não, tá certo. Por que aqui deu... Ah, sim, é porque ele deu em ângulos e minutos, né? Ângulos e minutos, tá? Aqui ele deu totalmente em ângulo. Então, aqui eu tenho 10,89 graus. Então, esse 10,89 graus é equivalente a 10 graus e 53 minutos, tá? Então, ele só usou essa conversão aí de graus em minutos, né? Mas aqui o GeoGebra ele só te dá como graus, tá? O resultado. Caso tenham dúvidas, né? Ou que eu não tenham a calculadora científica em mãos, tá? Então aqui, essa questão aqui é para calcular todos os ângulos, né? O ângulo formado entre AC e BC, né? Sei lá, vou colocar esse ângulo aqui, que é o ângulo θ. Ele quer que calcule o ângulo alfa. Ele quer que calcule o ângulo beta aqui, né? Digamos assim. Ele quer os três ângulos. Então, tem como fazer isso? Só tem a dos vetores, professor? Tem. Claro, né? A gente viu pela formulazinha. Então, aqui ele vai calculando os ângulos entre os vetores, todos eles, tá? E, no final, ele vê que realmente os ângulos, a soma dos ângulos resulta em 180 graus, porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, esses vetores que formam esse triângulo, os ângulos entre eles a soma também tem que ser 180, né? Beleza? Então, bem tranquilo, né? Provar que eu acho que eu vou colocar esse daqui na prova. Bem parecida. Provar que um triângulo de vértices A, B e C é um triângulo retângulo. Essa daqui é bem simples. Como é que eu provo que um triângulo é retângulo? Fazendo produto vetorial 2 a 2, né? Pego 2 a 2 os vetores e faço o produto vetorial. Se um deles der igual a zero, que a gente viu lá que o produto de U com V, né? O produto vetorial, não, pessoal. Produto escalar. Produto escalar foi igual a zero. Então, a gente tem que o ângulo formado entre os vetores U e V é 90 graus, certo? Então, o ângulo formado entre os vetores U e V é 90 graus. Então, a gente sabe que o triângulo retângulo ele forma um triângulo cuja um dos ângulos é reto, ou seja, 90 graus. Né? O triângulo retângulo. Aí já diz, né? Triângulo retângulo, ou seja, um dos ângulos é reto. Então, a gente tem que verificar isso aqui, né?
Produto escalar tem que ser igual a zero. Mas como é dado os pontos apenas, né? A, B e C, a gente tem que fazer qual é o vetor AB, qual é o vetor BC e qual é o vetor AC. Certo? Por quê, professor? E lembrando, a gente calcula esse vetor como sendo B menos A, né? Esse outro vetor aqui como sendo C menos B. E esse outro aqui sendo C menos A. Então, a gente pega os pontos e faz a subtração. Certo? E aqui a gente tem o triângulo formado, né? Aí a gente vai verificar, né? Vai verificar se o ângulo é de 90 graus. Ou seja, eu tenho A, B e C. Certo? Então, aqui eu tenho o vetor AC, vetor AB e o vetor BC. Beleza? Então, aqui eu tenho um triângulo formado. Então, eu tenho que verificar qual desses ângulos aqui é de 90. Verificando aqui, o vetor que está entre o produto vetorial entre AB e BC, então, AB e BC, né, é de 90 graus. Então, esse ângulo aqui vai ser o de 90 graus, né? Então, não desenhe antes de calcular, porque você não vai saber qual é o ângulo reto. Então, o ângulo reto vai estar entre AB e BC, né? Já que o produto vetorial entre AB e BC foi igual a zero. Beleza? Então, esse ângulo é dito ângulo reto. Então, o ângulo formado entre os vetores AB e BC é um ângulo cujo é um vértice cujo ângulo é reto, tá? Beleza? Então, a gente conclui que o triângulo ABC é retângulo. Beleza? Aqui tem outros exemplos, eu vou pular também, né, mas são bem parecidos. Deixa eu ver se está aqui. Aqui eu já falei, né, disso aqui, é da base canônica para vocês. Né? Essa é a base canônica. Ele fala aqui, né, que são ortogonais entre si. É claro, né? São ortogonais entre si. E os módulos deles também é igual a 1. Claro, né? Se a gente pegar aqui raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, isso aqui é raiz de 1, que é 1. Então, o módulo, né, sempre vai ser 1. Mesmo alternando esses valores aqui, que é 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1 e 0, 0, 1. Né? E que o produto escalar entre eles, né, dado 2 a 2, também vai ser igual a 0. Produto escalar. Ou seja, são ortogonais. E eles são as bases, né? As bases já diz, eles são vetores dos eixos coordenados. Então, os eixos coordenados sempre vão formar ângulos de 90 graus. Esse eixo aqui verde, né, o vermelho e o azul aqui em cima. Tá? Não são as retas, são os eixos ordenados. Tá? Deixa eu ver o horário. Acho que dá para ver mais alguma coisa. Vamos lá. Eita, eu pensei que ia dar para ver bastante coisa, hoje não deu. Mas vamos lá. Ângulos diretores e cossenos diretores de um vetor. Né? Ou seja, diretores dão uma direção, né? Relacionada à direção. Então, a gente tem dado um vetor, né? Vetor qualquer, V, no R3, tá? Aqui aparece aqui I, J e K, então é o vetor do R3. Então, os ângulos diretores, né, de V são os ângulos alfa, beta e gama. Tá?
alfa, beta e gama. Deixa eu colocar mais para cá. Deixa eu diminuir aqui um pouco o zoom. Caber na tela. Então, esses ângulos alfa, beta e gama, né, que V forma, né, com os vetores da base canônica, respectivamente. Então, esse ângulo aqui, né, como eu falei para vocês, gama, ele é de 90 graus. Esse daqui também. Né? Agora, esse daqui não, né? Esse aqui. Calma aí, deixa eu só tirar isso aqui. Esse daqui forma é o ângulo alfa, né? Só não entendi esse daqui, mas tudo bem. Creio que seja erro aqui, mas vamos lá. Então, calculando esses ângulos, né? A gente pode fazer o seguinte. Né? Opa, aumentar mais o zoom aqui. Então, os cossenos diretores, né? A gente chama de diretores, tá? Utilizando ali a base canônica. De V são os cossenos dos ângulos diretores. Tá? O cosseno alfa, cosseno beta e o cosseno gama aqui, né, são ditos cossenos diretores, tá? Dos ângulos. Então, esse cálculo é utilizando a formulazinha, né? Sempre utilizando a formulazinha lá para encontrar o ângulo entre vetores. Só que aqui, como eu estou envolvendo ângulos, os vetores da base, né? Da base canônica, a gente viu que I é 1, 0, 0 e que o módulo dele sempre vai ser igual a 1, certo? A gente acabou de ver. Então, o cálculo vai ter que ser feito apenas nesses valores. Né? No vetor x, y, z e o módulo dele. Só que fazendo aqui as operações y vezes 0 e z vezes 0, né? Fazendo o produto escalar, vai ser 0. Então, vai sobrar para a gente só o x vezes 1, que é x. Então, por isso que aqui no final resulta apenas em x sobre módulo de v. O mesmo acontece com beta, né? O cosseno beta vai ser y sobre módulo de v. E o cosseno de gama, z sobre módulo de v. Tá? Então, dados os cossenos diretores. Tá? Então, quando eu falar de cossenos diretores, eu estou falando dessa formulazinha. Então, o cosseno alfa, ele é dado através disso aqui. Então, basta eu pegar a coordenada x e dividir por módulo de v, módulo do vetor. Tá? O mesmo ocorre com os outros. Né? Cosseno diretor, né, vai ser dado na direção de y. Né? Aqui, direção de x, direção de y e direção de z. Beleza? E aqui ilustra, né? A figura ilustra aqui as direções, tá? Que devem ser tomadas. Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui diz para calcular os cossenos diretores e os ângulos diretores, certo? O vetor V. Então, ele dá o vetor V, que é o cosseno diretor, e o ângulo diretor, certo? Desse vetor. Beleza. Então, primeiro, claro que eu tenho que calcular o módulo do vetor, certo? Então, o módulo do vetor é 6 ao quadrado, menos 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Né? Que vai dar 36 mais 4 mais 9, que é a raiz de 49 igual a 7. Certo? Então, o cosseno alfa, a gente viu que é x sobre módulo de v, certo? Então, quem é o x aqui do vetor? É 6. Então, vai ser 6 sobre o módulo, que é 7. Logo, a gente tem 6 sobre 7. Então, cosseno de alfa vai ser 6 sobre 7. Então, alfa vai ser o arquicosseno
de 6 sobre 7. Ah, professor, eu não sei quanto é que vale isso aqui não, professor. Aí vem aqui no GeoGebra ou na sua calculadora, né? Arquicosseno de 6 sobre 7. Dá um Enter. Olha o ângulo, 31 graus aproximadamente. Então, 31 graus aproximadamente. Tá aqui, ó. Beleza? E o mesmo acontece com os outros. Isso aqui eu creio que eu nem cobrei de vocês, tá? Mas é interessante a gente ver. Então, os outros só vocês confirmem aí, porque senão a gente não vai ter tempo de ver as outras coisas mais importantes, tá? Então, esse exemplo até aqui já tá legal, né? Aqui tem outro exemplo, né? Porém, utilizando o mesmo conceito, só que dado 2 pontos, né? Dá o ponto A e B e quer os ângulos diretores. Então, eu tenho que saber quem é esse vetor AB, né? Então, eu faço B menos A. B menos A e encontro aí o meu vetor, certo? Então, encontro aqui o vetor, o módulo dele, né? E pego cada componente e divido pelo módulo. E encontro aqui os ângulos formados entre eles, né? Na direção, né? Os cossenos diretores, tá? Então, vamos verificar como é que fica isso aqui no GeoGebra. Vou até salvar isso aqui, que esse aqui ficou bonito, né? Vou colocar aqui de ângulo, gravar. Aí vai direto para minha comunidade lá do GeoGebra. Deixa eu abrir um novo aqui, pronto. Então eu vou escrever o ponto A, não vai dar tempo da gente ver mais coisas, né? Ponto A, não lembro qual era, mas vou colocar aqui 3, 1, 2. Deixa eu só lembrar, é 2, 2, menos 3, né? E 3, 1, menos 3. Então aqui é 2, 2 e menos 3, certo? E o ponto B, 3, menos 1. Opa, não é 3 menos 1, né? 3, 1 e menos 3. 3, 1 e menos 3. Pronto. Que eu tinha dado o Enter aqui antes. Então, olha lá, o vetor está lá embaixo, né? Abaixo do plano XY. Então, vamos colocar aqui um vetor. O vetor vem de A até B, certo? Aí, ó, o vetor é 1, menos 1 e 0. Só confirmar aqui, ó. 1, menos 1 e 0. Beleza. Agora a gente faz o seguinte. Opa, ainda está selecionada a ferramenta. Deixa eu voltar aqui. Agora a gente pega o seguinte. Faz aqui as retas, né? Como as retas. Deixa eu pegar aqui. Reta paralela. Reta paralela ao eixo Z e ao ponto. Beleza. Agora eu quero a reta paralela a Y, que é o ponto A, e a reta paralela a X, que é o ponto A. Beleza. Então, deixa eu excluir isso aqui. Certo? Deixa eu voltar. Agora a gente tem o seguinte. Ó. Agora a gente tem essas retas aqui. Essa daqui eu vou colocar de vermelho. Essa daqui eu vou colocar de verde. Ou de azul, né? Essa daqui eu vou colocar de verde. Certo?
que são as retas paralelas aos eixos coordenados, certo? Beleza? Da mesma cor, peguei. Agora a gente vem aqui no vetor e calcula o ângulo entre eles, né? Entre essas retas aqui. Opa, deixa eu aproximar mais um pouco. Ele não deixa, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui se ele vai apresentar os ângulos formados, né? Aqui não apresentou os ângulos. Não sei por quê. Não sei se é porque o zoom está muito grande. Deixa eu selecionar aqui de novo a ferramenta. Não. Eu acho que ele não vai fazer aqui do jeito que eu queria. Tá? Mas é exatamente esse o... Deixa eu sumir aqui com o ponto A e o ponto B. Justamente isso que eu queria fazer, tá? Eu queria encontrar o ângulo que vem aqui do vetor V até olha aqui, ó. Não, esse ângulo aqui é o ângulo formado entre as duas retas, vermelha e a reta verde, tá? Aí aqui eu quero o ângulo entre o vetor e a reta azul, entre o vetor e a reta vermelha e o vetor entre a reta verde, tá? São esses os ângulos, tá? Que eu tenho que pegar. Mas infelizmente aqui não está colocando aqui, não dá para fazer isso. Não dá para aproximar mais do que eu queria. Deixa eu ver aqui se dá para fazer o seguinte. Ver se dá para aproximar por aqui. Olha só. Deixa eu ver se vai dar para fazer isso. Então aqui, esse vetor está entre o eixo x e y, certo? Deixa eu ver se dá para fazer assim. Vou pegar aqui o ângulo formado pelo eixo x e o vetor. Vou pegar aqui vai ser melhor pegar uma reta, né? Na direção de... Beleza. Creio que seja mais fácil fazer assim, pegando uma reta. Acho que agora vai. Vamos lá. Olha lá, 45. Aqui, entre o vetor 35. Apareceu 45 e 35. Opa! Ângulo alfa 45. Ângulo beta 135. Beleza? Só para confirmar. Então, deixa eu voltar aqui. E aqui, deixa eu colocar aqui em cima. Aqui. Isso vai aparecer o ângulo, a reta azul, né? E a reta preta. Tá lá, ó. Esse ângulo aqui de 90 graus. Apareceu 90, né? Deixa eu ver, 90? Justamente, tá? Então tá aí, ó. Esses são os ângulos. E lá estava correto mesmo, tá? Aqui eu pego o ângulo na direção aqui de esse ângulo aqui, tá? Eu pego daquela reta lá, o vetor que vai na direção de y até aqui, certo? Então eu pego esse ângulo todo aqui, né, na verdade. Tá? Do vetor até o eixo x. Por isso que, nesse caso aqui, ele deu aquele ângulo lá, né? Deixa eu ver aqui. Para confirmar. E o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo gama. Tá? Certinho, né? Tranquilo? Não deu para fazer bacaninha aqui, dar o zoom como eu queria, mas deu para ver aí como ficou, né? Fazer assim.
Pronto. Aqui, ó, os ângulos. Esse ângulo aqui é o lá de cima. Esse daqui é o de 90, esse daqui é o de 45. Vou aqui, colocar aqui de lado. Olha lá, ó. O ângulo de 90 formado entre a reta azul e a reta preta aqui, né, que está na direção do vetor. E aqui do outro lado parece a mesma coisa, né? Então tá aí. Não dá para aproximar mais do que isso. Talvez dê se eu diminuir o zoom, né? Pronto, diminuindo o zoom aqui para ver se dá para aproximar. É, não dá. Isso aqui daria. Mas dá para ver, né? Deu para entender qual é o procedimento, né, a ser feito. É bem simples. Claro que no GeoGebra não é tão simples, né? Mas é bem simples de entender quais são esses ângulos, né? Beleza? Eu acho que por aqui tá bom, né? Deixa eu ver o que dá para ver mais. Aqui tem mais um exemplo, né? Na verdade, isso aqui são propriedades, né? Dos cossenos diretores. Eu não cobrei isso aqui de vocês, eu acho que não. Na lista, eu acho que não vou cobrar também. Cossenos diretores, tá? Mas eu vou falar dessas propriedades. Aí a projeção a gente vai ver na próxima aula, tá? Projeção e o produto vetorial, tá? É o que eu falei tanto aí. Produto escalar no R2, tá? Que é basicamente aquilo lá que eu falei para vocês. Eu só excluo a componente Z, né? Já que é no R2. Aqui as outras formas no R2 e o produto vetorial, tá? Isso aqui eu acho que dá para ver na próxima aula. Se não, deixa eu ver aqui que dia ficou nossa prova. Acho que ficou para o dia 12, né? Se ficar para a próxima aula, vai ficar para o dia 10. Então, estou achando que eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar uma aula dessa daqui, no dia 10 a gente só faz exercício para ter a prova no dia 12, beleza? Eu vou fazer assim, eu vou gravar essa aula aqui que trata de produto vetorial e de projeção, tá? E no dia 10 a gente só tem aula de exercícios e no dia 12 a nossa prova, beleza? E eu vou explicar como é que vai ser, tá? No dia 10. Vou até explicar também, vou aproveitar e explicar como vai ser nossa prova, beleza? Então deu para ver bastante coisa, né? Se tivesse na sala de aula não daria para ver quase nada disso, tá? Não ia dar tempo de fazer, colocar nos slides, né? Pegar ali um PDF, não, um data show, né? E colocar no quadro. É bem chato fazer isso, tá? Eu até não gosto de dar aula assim, mas facilita, né? Facilita para visualizar, né? Visualização do que acontece, né? Com esses vetores, esses ângulos e tudo mais. Beleza? Dúvidas aí? Perguntas? Licença, professor. Fora do assunto, as atividades que tem a lista, aí tem os exercícios do livro, que o senhor passa sempre em aula, né? O senhor sempre pede pra gente fazer esses exercícios, assim, para praticar, né? Mas exercício que o senhor passou mesmo só aquela lista. Sim, a lista. Aí a prova você vai explicar agora como é que vai funcionar, né? Não, vou explicar. Eu já expliquei logo no início, quando eu apresentei o plano de aula, tá? Mas eu vou explicar no dia 10 direitinho como é que vai ser. Tranquilo. Como também tem que colocar as questões da lista para quem quiser entregar a lista, tá? Não é obrigado, é só para quem quer uma pontuação extra aí, né? Mas de qualquer forma a prova vai valer 10 pontos, tá? Aí, professor, mas eu não quero fazer a lista. Não precisa, né? Eu não vou cobrar. Mas, como eu falei, eu sempre tiro questões, alguma outra questão da lista, né? Ou, às vezes, a maioria eu só modifico ali os valores do vetor ou do ponto. Então, é basicamente Ctrl+C, Ctrl+V das questões, né? De lá, tá?
Então, não é obrigada, se você se garantir na prova, não é obrigada a nada, né? Mas se tiver necessidade de uma pontuação extra, aí sim, vocês entregam eu aceito até dia 12, que é o dia da prova, a lista de exercícios. Então, tanto a prova, a resolução da prova, como a lista de exercícios tem que enviar no mesmo dia, tá? Beleza? Aí qualquer coisa eu até aceito um pouco depois, tá? A lista de exercícios. Para quem disser assim, não, professor, eu não tive tempo de escanear, só me concentrei na prova ou algo do tipo, aí a gente libera até alguns dias a mais aí para lançar essa lista, tá? Lá no SIGA. Vocês vão anexar um PDF, então vão treinando aí, vão buscando os aplicativos que dá para escanear, tá? Precisa fazer digitado, pelo amor de Deus, pessoal, não façam digitado a prova. Vocês vão perder muito tempo. Faça a mão, é rapidinho, faça a mão, tira uma foto ali, escaneia, né? E salva em PDF e envia, né? Não tem muito segredo. E cuidado para não enviar documento errado, né? Salva com o seu nome ou sua matrícula, né? O nome ali do arquivo e envia. É para você não enviar documento errado, porque isso já aconteceu, né? Com um aluno aí, um ou dois fizeram isso. Então, verifiquem, tá? Se é realmente o documento que você quer enviar. Tranquilo? Só isso? Só essa pergunta? Sim, senhor. Beleza, então a gente se vê na próxima aula. Então só tem mais esses dois conteúdos, tá? Que é o produto vetorial, né? E a projeção ortogonal, tá? É basicamente aquela projeção que eu falei para vocês, né? Do vetor em cima do outro vetor, né? É a sombra dele, né? Projeção. Beleza? Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau. Bom final de semana. Olá, Olha, professor. professor também.